Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem um vídeo e bora pro vídeo. Gente, eu tô aqui com a blusa do Brasil, né? Porque hoje é sexta-feira, mas amanhã é sábado, vai ter jogo do Brasil contra o Marrocos. Vai ser o primeiro jogo da Copa, né? E tá todo mundo aí empolgado para ver como vai ser esse placar, né? E eu já tô adiantada, né, gente? Porque o jogo é só amanhã, mas hoje é sexta-feira e eu já tô com a roupa do Brasil. E vamos pro vídeo, né, gente? Eu tô aqui na casa da minha mãe, né? E eu estava estudando, né? Eu tinha esquecido o meu Kindle aqui na casa dela. E aí vim buscar. E aí aproveitei e eu pensei, eu geralmente fico trancada com meu filho em casa, né? Como eu fico muito tempo com meu filho em casa, eu vou aproveitar e vou passar um tempinho na casa da minha mãe, mesmo que ela não esteja em casa, né, gente? Porque ela saiu, minha mãe tá na chácara nesse momento com meu pai e minha sobrinha. E aí eu pensei, geralmente como eu fico muito tempo em casa, né, é uma oportunidade para eu sair com meu filho, porque eu e meu filho só ficam mais em casa, como eu disse a vocês. E aí eu aproveito e passo o dia num ambiente diferente. E aí eu pretendi, né, passar o dia aqui, tô passando, né, cheguei aqui de tarde, e agora já deve ser o quê? Eu cheguei umas 3 horas, deve ser umas 6 da noite, né, e eu pensei, vou ficar aqui até mais tarde, porque meu filho tá ali assistindo as Três Palavrinhas, que é o desenho que ele geralmente assiste, né, e só assim eu aproveito pra, como eu disse a vocês, um ambiente diferente. Esse vídeo, eu quis fazer aqui pra vocês, né, porque eu não gosto de deixar o canal aqui sem vídeos, né? Eu gosto muito de produzir vídeos pra cá e quando o meu dia tá às vezes muito agitado, às vezes eu não consigo gravar vídeo, mas eu sempre deixo programado um vídeo para todos os dias ser lançado aqui no canal pra não deixar vocês sem vídeo, né? E eu tava aqui refletindo, gente, sobre os meus estudos, né? Porque eu tô estudando e sobre a importância de você se dedicar aos seus estudos e não contar pra ninguém o que você tá fazendo, entendeu? O que você tá estudando. Por que eu acho isso importante? Porque às vezes a gente se empolga, a gente quer dizer para todo mundo o que a gente vai fazer. Eu estou estudando. Vou abrir um negócio. Isso, aquilo, não sei o quê. E é no muito falar que a gente tropeça. Já dizia a Bíblia, entendeu? Que o homem que controla sua língua é considerado o homem perfeito. Então a gente precisa ter cuidado na nossa vida, né? Ter discernimento se a gente não sai falando da nossa vida, dos nossos planos para todo mundo. Eu acho, assim, que você tem que falar isso para uma pessoa que tenha extrema confiança, entendeu? Ali seu marido, seu filho e tudo mais. E olhe lá, né? Porque existem casos de marido, de esposa que não quer ver o cônjuge crescer. Infelizmente, né? Não deveria ser assim. Todo casal deve apoiar um ao outro, querer o crescimento um do outro, mas a gente sabe que existem certos casos em que isso não acontece e que existe um falso apoio, né? O outro demonstra ali apoio, demonstra boa vontade e tudo mais, mas a gente sabe que na realidade não tem esse apoio, não tem. É muito triste isso, mas é a situação de muitos relacionamentos, né? E eu estava refletindo sobre isso, sobre a importância de você estudar, de você ter gás para você fazer as coisas que você quer, sem você ficar esperando o apoio dos outros. Porque, às vezes, o apoio ele vai vir, mas às vezes não vai vir. E aí, a gente vai ficar sempre frustrado porque o apoio que a gente tanto queria não veio? Não pode, né, gente? A gente não pode deixar de lado os nossos sonhos, os nossos projetos, só porque alguém resolveu não apoiar. Então, a gente precisa ser as primeiras pessoas a acreditar em nós mesmos, entendeu? Seja nos seus estudos, seja numa empresa, seja o que for que você for fazer, você tem que ser a pessoa que acredita em você. Porque de nada adianta outras pessoas acreditar em você se você mesmo não acredita, né? E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre a importância de você focar no que você quer, em você estudar. Hoje eu estudei durante 1 hora. Minha meta é estudar umas 2 horas por dia. Mas eu tenho um filho pequeno, né? Que tem 10 meses. Então nem todo dia eu consigo estudar 2 horas. Mas hoje eu estudei 50 minutos, né? 2 ciclos de 25 minutos, porque eu utilizo a técnica Pomodoro para os meus estudos. E assim, o que eu posso dizer a vocês é que, assim, a técnica que eu mais, assim, vejo que tem muita aprovação, né, pessoas que já foram aprovadas aí, falam muito dessa técnica Pomodoro e é a técnica de estudo que eu utilizo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui pro canal só falando de estudo, o que eu tô achando dos meus estudos, porque às vezes vídeos de estudo, né, quando a gente fala sobre vídeos de estudo, isso acaba motivando outras pessoas a estudarem também. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Num dia que eu estou desanimada para estudar, eu vou lá no YouTube, né? Eu vou no YouTube e boto um vídeo sobre estudos e eu consigo ter gás
para estudar mais, né? Então tem dias e dias. Tem dias que eu estou inspirada para estudar e se deixar eu passo aí das 2 horas por dia de estudo. Já existem dias, né, gente, que... Deixa eu sentar aqui melhor, que eu tava caindo da cadeira. Já tem dias que eu não tô tão motivada assim, né? Só que a gente precisa ter disciplina. E a disciplina é isso, você fazer o que precisa ser feito, independente se você tá com vontade ou não. Porque uma coisa que eu entendi, gente, é que na vida adulta a gente precisa fazer coisas mesmo sem ter vontade. Então, tem vezes que eu não tô com vontade de estudar, mas eu entendo a importância dos estudos, então eu estudo mesmo assim. E hoje eu estava estudando e só refletindo, né? Eu preciso me concentrar, preciso ter constância, porque não adianta, 10 horas por dia eu estudar hoje e amanhã eu nem pegar no caderno. Não adianta. Então, não é a quantidade de horas que dá resultado nos estudos, e sim a sua consistência, a sua disciplina para estudar, né? Eu comecei a falar aqui sobre a minha vida, né? Aí falei sobre a gente ter cuidado de não falar sempre para os outros aquilo que a gente tá passando, e agora eu tô falando de estudo. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque são coisas que eu venho refletindo, né? E aqui, geralmente, eu compartilho no canal minha opinião, entendeu? Coisas que eu venho passando e tal. Não, geralmente, os meus vídeos eu coloco títulos, mas durante os meus vídeos, não sei se vocês já perceberam, eu falo sobre diversos assuntos, entendeu? Coisas que vêm na minha cabeça, que eu acho interessante compartilhar, feedbacks, porque assim, gente, eu era uma pessoa muito inocente antigamente, sabe? Eu era muito inocente, eu ficava assim, não, eu vou dizer às pessoas o que eu tô fazendo, as pessoas vão me apoiar e tudo mais. Era muita ingenuidade, gente. Quando eu olho pra trás e eu vejo minhas atitudes, eu fico pensando, eu não acredito que eu já fui tão inocente assim, que eu já fui tão ingênua. Gente, eu já fui muito, muito ingênua em pensar que, por exemplo, na universidade existe ajuda, apoio real. Não. Depois eu percebi que na universidade, por exemplo, é um querendo passar por cima do outro, entendeu? A gente faz trabalho em grupo, que geralmente às vezes dá briga. Por quê? Porque cada um quer as coisas de um jeito, faz seminário e tudo mais, porque às vezes o professor manda fazer. Mas a verdade é que é tudo muito individualizado. E não é só na universidade que é assim, na vida, no contexto geral, a gente percebe que é assim. Até em situações que não deveria ser, como eu dei o exemplo aqui da esposa e do marido, que deve se apoiar. Então, eu vim abrindo os olhos, né, para as dinâmicas de relacionamento, para setores profissionais, para tudo na minha vida. Eu venho refletindo sobre como as coisas funcionam na sociedade e eu venho percebendo isso, entendeu? Que se você for fazer alguma coisa, vai ter algumas pessoas raríssimas, pessoas que você pode contar no dedo, que vai ficar feliz por você, vai te apoiar nos seus sonhos, e vai ter aquelas pessoas que vão criticar, que vão ser fofoqueiras, invejosas. Infelizmente, essa vai ser a maioria, entendeu? Então, a gente precisa saber lidar com esse tipo de pessoa. Então, na minha vida, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam, que me auxiliam a correr atrás dos meus sonhos. Minha mãe é essa pessoa principal, entendeu? Que me ajuda, assim, pra tudo, que eu sou extremamente grata por tudo que ela tem feito na minha vida, porque, assim, se não fosse minha mãe, em inúmeros momentos, meu Deus, eu estaria perdida. Mas, graças a Deus, que eu tenho minha mãe viva, né, que ela tenha muitos anos de vida, tenha muita saúde, porque ela é simplesmente a mulher mais guerreira que eu conheço, assim, a mulher mais maravilhosa que eu conheci é a minha mãe. Porque assim, gente, se eu contar a vocês aqui a história de vida dela, tudo que ela já passou, tudo que ela já enfrentou, para proporcionar conforto para nós, filhas, porque eu tenho 3 irmãs, gente, daria um livro. É tanto que ela realmente chegou a escrever um livro, tá? Não foi publicado por uma editora, alguma coisa assim, foi um livro mais que ela mandou fazer de forma autônoma. Mas assim, é impressionante a história de vida dela. E realmente ela acertou muito quando ela decidiu fazer um livro, entendeu? Porque ela passou por inúmeras coisas. E tudo que ela passou foi um aprendizado para mim, de vida, entendeu? De ser resiliente, de buscar os sonhos, de buscar os objetivos. E assim, tem muitos conselhos de sabedoria também que ela me dá. E que eu fico refletindo muito, né? Antigamente eu não tinha essa maturidade de refletir sobre as coisas que ela me dizia, porque às vezes quando você é adolescente, ou você tá mais jovem, você acha que você sabe tudo, você acha que dá conta de tudo. E aí muito conselho sábio que você escuta, você ignora, né? Só que, enfim, gente, é errando que se aprende, né? E eu finalmente aprendi, né? Que nem todo sonho a gente tem que compartilhar com ela, inclusive, porque ela já falou isso pra mim várias vezes. Angela, cuidado nas coisas que você fala. Uma vez eu conversando com ela, ela disse assim, Angela, você é muito infantil, você precisa amadurecer. Por quê? Porque ela quis dizer que eu sou ingênua, entendeu? E não é só ela que já falou isso sobre mim, que eu era ingênua e tudo mais. Já tinha escutado isso de outras pessoas.
E isso fez com que eu refletisse, entendeu? Saísse da minha bolha, do meu mundo, do meu coração, que é um coração bom, eu acredito, né? Eu sei que bom de verdade é Deus, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Para acordar para a realidade de como as coisas funcionam, né? Então, depois que eu vi isso dela, eu fiquei refletindo, meu Deus, será que eu estou errando em muita coisa e não estou refletindo sobre como a minha vida deveria estar sendo direcionada? Então, eu comecei a focar, gente, em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, entrar de cabeça nesse mundo, sabe, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque eu comecei a entender a importância disso.